a conduta missionária de Cristo. Quero como base trazer João 3, 16 e 17 aqui, versículos 16 e 17, João capítulo 3. Conhecemos muito bem essa passagem, né? O versículo chave da Bíblia, como nós costumamos dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Então a missão dele foi uma missão de salvação. A maior missão de todas, uma missão a nível mundial, uma missão universal, que envolve salvar toda a humanidade, a maior missão de todas, e Deus o enviou, e se manifestou o unigênito do Pai. Até aquele momento, ele era o unigênito. Aí, no momento da sua morte e ressurreição, ele passou a ser o primogênito. Vocês entendem isso? Por quê? Porque agora tem muitos outros filhos através do seu sacrifício. Aleluia! Diga, eu sou filho do Deus eterno. Então, ele veio em carne, se manifestando, tornou-se homem. Como nós sabemos muito bem, 100% homem. Deus o enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para salvar. Então está muito específico aqui. Ele relatou essas palavras a um homem chamado Nicodemos. E com certeza essas palavras impactaram o coração daquele homem. E Jesus estava se revelando: eu sou esse Nicodemos, o enviado. Eu tenho uma missão do Pai para cumprir aqui na terra. Mas vamos aqui a algumas condutas, já que estamos falando da conduta missionária dele, como homem aqui na terra, servindo, ensinando, curando, fazendo coisas maravilhosas no poder do Espírito Santo. E aí, chegando ao ápice da sua missão, o seu sacrifício. Mas falando da conduta, a primeira delas, humildade. Jesus foi extremamente, exageradamente, escandalosamente humilde. A sua humildade causava escândalo, impacto, de tão humilde que ele era, sendo Deus. Não à toa, lá em Filipenses nós lemos, no capítulo 2, acompanhe comigo por favor, queridos. Nós estamos falando aqui da conduta missionária dele, da conduta de Jesus como homem aqui, cumprindo a sua missão. E a primeira conduta que eu quero citar aqui é essa, uma conduta de humildade. Quantos estão me acompanhando? Amém? Uma conduta de humildade. E aí Filipenses 2, do 5 ao 8, olha só, acompanhe comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, nós temos uma missão, amém, queridos? E no decorrer dessa missão, tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui especificamente fala de quê? De humildade. O versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós temos que ter humildade, queridos, não tem como cumprir o nosso chamado sem humildade no coração. O servo de Deus é humilde, amém? Pois, como a própria palavra diz, o próprio título já diz, é servo, somos servos, amém, queridos? E no coração do servo fiel há humildade. No coração do servo fiel não há lugar para se ensoberbecer, não. Ele, sendo Deus, deixou a sua glória, se esvaziou de tudo aquilo, de toda a sua eternidade, imortalidade, glória, se tornou
homem. Uma vez eu ouvi, Júnior, um pastor ilustrando isso, dizendo: para você ter uma dimensão da proporção, entenda, é como se você, ser humano, se tornasse um inseto para salvar os insetos. Imagina um ser humano, esse ser que é a coroa da criação, o ser humano, se tornar um inseto. É um esvaziamento incrível, intenso e imensurável. Deus se tornou um de nós, se esvaziou, deixou toda a sua glória e se tornou um de nós. Que coisa tremenda. O versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido por figura humana. Está muito bem específico aqui, ok? Ele foi reconhecido visivelmente ali. Ele era um homem, um ser biológico. Uau! Olha só, e o 8 para fechar: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Foi fiel até o fim. Isso tudo é característica de alguém que é humilde. Essa fidelidade, essa disposição de se esvaziar, amém? De se esvaziar de si mesmo, se esvaziar do ego. Não tem como, queridos, cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão, se o ego não morrer, se o ego não for arrancado. O pastor Agno falou aqui uma frase muito interessante sobre ego, pastor. Ele disse: olha, o ego, o ego não, você não tem que ferir o ego, você tem que assassinar o ego. O ego não tem que ser só ferido, não, ele tem que ser assassinado. Quantos aqui são assassinos do ego? Quantos assassinos tem aqui do ego, ok? Assassinos do ego. Ele tem que morrer todo dia, porque essa porcaria quer vir todo tempo à tona. Todo dia, diariamente o ego quer vir à tona, não é verdade? Para atrapalhar o agir de Deus em nossa vida, aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer operar através de nós. Às vezes, quando Deus está agindo através de nós e nós vemos o agir, o movimento de Deus através de nós, lá vem o ego. Olha, sou um ungidão mesmo, né? Eu sou um ungidão mesmo, olha só. Eu orei e foi curado, eu orei e aconteceu, eu preguei e houve um mover, enfim. Morre, ego, desgraçado. No coração do servo não tem lugar para isso, amém? Quando o ego morre, não tem lugar para mágoa, para ressentimento, não tem lugar para nada, para o eu no centro, não tem lugar para nada disso. Nós vamos pegar todos os elogios do ministério, todos os elogios do ministério, os elogios, nós vamos pegar todos eles e queimar no altar. E aí vai subir uma fumaça cheirosa para Deus. Aí Deus vai cheirar. Ele está queimando os elogios. Ele está queimando os elogios para mim. É o Senhor que faz, amém, queridos? Jesus entendia isso e ele se esvaziou, tanto que ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais lá para frente, no próximo ponto. Mas aí a humildade de Jesus, ela causava impacto. Causou impacto ali no batismo, quando João Batista estava lá no capítulo 3, só citando a referência, capítulo 3 de Mateus, do 13 ao 15, quando ele chega lá com João para ser batizado. Uau! João ficou impactado e disse: eu te batizar? Mas eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias de couro. Não sou digno, Senhor. Aí João
tem que se cumprir tudo. Toda a justiça, toda a vontade do Pai, tudo aquilo que Deus quer tem que se cumprir. E é da vontade do meu Pai que eu me batize. E ele entrou na água, João o batizou. O servo humilde. Que impacto a humildade, ainda mais nesse mundo de hoje, queridos. Nesse mundo que cada vez mais está em estado de putrefação. Os humildes causam impacto. Ele também causou impacto ali em João, no capítulo 13 de João, quando ele chega e começa a lavar os pés dos discípulos. Vocês lembram dessa passagem maravilhosa? Ele chega e começa a lavar os pés daqueles homens, entendemos muito bem, tem um contexto histórico, cultural da época ali, em que aqueles que lavavam os pés eram os mais humildes e baixos na hierarquia dos servos. O servo mais baixo ali da hierarquia, ele que tinha essa missão, essa função de lavar os pés dos convidados quando chegavam na casa. O visitante chegava e era recepcionado com uma bacia com água e toalhas, e era lavado os pés para limpar a poeira do deserto, das caminhadas. E Jesus fez isso humilde em sua missão, humilde, escandalosamente humilde. Eles se escandalizaram, eles ficaram de queixo caído. O quê? Senhor, Pedro, sempre o mais ali impetuoso, né? Sempre o mais ali à flor da pele, chegou logo dizendo: não, Senhor, eu é que tenho que lavar os teus pés, tu vai lavar os meus. Constrangidos. A humildade constrange mesmo. É dessa forma. E Pedro, ali impactado como os outros, e Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro ali já foi logo, né? Então me dá logo um banho. Aí não é para tanto, Pedro. Não precisa. Não precisa. Basta os pés. Porque eu quero trazer aqui um ensinamento de humildade muito poderoso para vocês. Aí ele fala lá no capítulo, no versículo 14, estamos em João 13, no versículo 14: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém, queridos? Está dado um recado de humildade aqui de Jesus, e nós temos que ter essa conduta em nossa missão de servir, de estar sempre disponível, se preciso, sim, de nos humilharmos, baixar a cabeça, sabe, em humildade e servir uns aos outros. A sua conduta era uma conduta de unção, baseada em unção, movida por unção. Amém? Nós entendemos muito bem, como já lemos aqui em Filipenses, que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, querido. E ele era totalmente dependente da unção de Deus, da unção do Espírito. Aleluia! Como vamos cumprir a missão, fazer a obra sem a unção? Jesus entendia isso muito bem. E ele precisava da unção, ele sabia disso. Por isso ele buscava, por isso ele se consagrava, por isso ele estava ali, constantemente em intimidade com o Pai, porque ele sabia que sem a unção, ele não poderia, em seu estado humano, em sua forma humana, esvaziado de toda a glória, ele precisava, ele entendia: eu preciso da unção. Mateus 3,16, olha só aqui comigo: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba
vindo sobre ele. Aleluia! Eu gosto muito, queridos, para ilustrar isso aqui, para dar base acerca de que Jesus era cheio da unção e que ele precisava da unção e que ele operava as maravilhas que operava por causa da unção, do poder de Deus, do Pai, na pessoa do Espírito Santo na vida dele. Pedro ilustrou muito bem isso em Atos 10, do 37 ao 38. Pedro, quando foi à casa de Cornélio, evangelizar a família de Cornélio, depois que teve aquela visão ali, né? Nós conhecemos a história, ele foi chamado à casa de Cornélio para pregar o evangelho ali, e ele declara essas palavras, olha que tremendo, acerca de Jesus, cheio da unção. Vós conheceis, Atos 10, 37 e 38, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois no batismo que João pregou. Olha só, depois do batismo que João pregou. O 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele curava na unção, ele operava, ele não podia fazer nada do que ele fez, as curas e tantas outras maravilhas, se não fosse a unção do Espírito em sua vida, em sua estrutura humana. E no cumprimento da sua missão, ele entendia, preciso da unção. Nós precisamos, amém, queridos? Porque se começarmos a fazer a obra, a cumprirmos o chamado, o que fazemos para Deus, sem a unção, vira religiosidade. Vira religiosidade. A unção vai nos respaldar. A unção vai quebrar o jugo. A unção vai quebrar o peso. A unção vai nos fazer fluir na missão. Jesus, sendo Jesus, precisou dessa unção do Espírito, quanto mais nós, para cumprirmos a missão. E o próximo ponto aqui, falamos que essa conduta missionária era uma conduta de humildade, era uma conduta baseada na unção, e também era uma conduta baseada na convicção. Ele tinha convicção da sua missão, do seu chamado. Ele não tinha dúvida alguma, e nós também não podemos ter, queridos. Deus nos chamou, temos uma tarefa a cumprir, amém? A maior missão da igreja, pregar o evangelho, ser sal, ser luz, fazer a diferença. Temos que ter essa convicção, como Jesus tinha. E aqui, para dar base, Lucas 19:10, acompanhe comigo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele declarou isso. O Filho do Homem, eu, Jesus, vim buscar, essa é a minha missão, vim salvar aquele que estava perdido. É a minha missão. Ele falava isso com muita certeza. Não havia nenhuma fração de dúvida. Ele entendia o que tinha que fazer. É muito poderoso essa passagem aqui que eu vou citar agora, de Lucas 4, do 17 ao 21, quando ele está lá na sinagoga, pastor Agno, em Nazaré. E é muito legal na série The Chosen. Eu estou apaixonado por essa série, queridos, The Chosen. Eu me arrependo de ter demorado tanto para começar a assistir essa série. Que série incrível. Tecnicamente incrível. Aqui, agora falando aqui de uma forma técnica, né? Tecnicamente é uma série muito competente. A montagem, os diálogos, a fotografia, a direção, a interpretação. Que obra incrível! Graças a Deus por essa série, que mostra o Jesus de uma forma tão maravilhosa, tão detalhada, o Jesus homem. O Jesus homem. É claro, é uma série que foca nos discípulos, tanto que é The Chosen, os seguidores. O foco é nos discípulos. E é muito bom esse foco nos discípulos, né? Que a gente vai vendo ali o desenvolvimento das personagens ali, cada um dos discípulos, as mulheres ali fazendo parte do ministério. Que incrível, que lindo,
E nós assistimos no GC, o último episódio que assistimos foi o episódio que Jesus vai à sinagoga em Nazaré e é dado a ele o rolo, o rolo do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. E ele lê na sinagoga ali essa passagem tão tremenda. Olha só, aqui ó, e na série isso é muito bem apresentado, é muito impactante como eles apresentam ali na série esse momento. E olha só, Lucas 4, 17 ao 21, se liga. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Isso ele estava na sinagoga, lá em Nazaré, onde estava escrito, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e ressurreição e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu aos assistentes e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Olha como isso é forte, queridos. Olha a convicção dele em relação ao seu chamado, aleluia. Olha a convicção dele, convicção que temos que ter também, amém? O Senhor nos ungiu também. Essa palavra se aplica a nós também. Aqueles que são chamados, o Senhor nos ungiu também. E nós temos que ter essa convicção que escandalizou os ouvintes ali, a maioria dos que estavam ali. O quê? Você está dizendo que o profeta Isaías estava se referindo a você? Você que é aqui de Nazaré, nós conhecemos você, sua família, seus irmãos. Você é o filho do seu José, o carpinteiro. Você é o ungido que Isaías se referiu, profetizou? Sim, sou eu mesmo. Eu sou o ungido que Isaías profetizou. E eu tenho a missão de proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, pôr em liberdade os que estão presos, pôr uma coroa de glória na cabeça daqueles que estão oprimidos. Que tremendo, amém, queridos? E as pessoas ficaram furiosas ali, aqueles que não, isso é blasfêmia, você não pode dizer isso, não creram. Mas Jesus não estava nem aí, porque ele tinha em seu coração a convicção, a certeza. Não tinha por que ele ter dúvida, é claro, né? Diante de todo o contexto. Mas levaram ele para jogar de um abismo. Levaram ele, a multidão furiosa levou ele para jogar de um precipício. Blasfemo! Como ousas? Você não é ele, não. Eu sou. É não, sou sim. Não tenho dúvida. Sou eu mesmo. Eu sei quem eu sou. E eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é a minha missão. A missão que o Pai me deu. Foi profetizado. E esta profecia se cumpriu hoje aqui. Eu sou ungido. Vocês estão diante do ungido, do Cristo. Aleluia. Na série, quando estão para jogar ele, Diogo, quando estão para jogar ele do abismo, a atuação do ator ali muito boa. Ele está ali meio naquela situação, prestes a ser lançado no abismo. Jesus ali levanta a cabeça e a gente percebe ali a autoridade dominando o seu olhar, o seu ser. E ele disse: hoje vocês não farão nada comigo. Hoje não vai acontecer nada aqui. E ele passa pelo meio da multidão. E as pessoas ficam ali paralisadas diante da autoridade. Convicto, amém? Não tenha dúvida, meu irmão. Você foi chamado sim.
O capeta diz não. O teu eu diz não. As nossas falhas, nossas vaciladas dizem não. Mas você diz sim. Eu sou ungido do Senhor. Ele me separou para fazer a sua obra maravilhosa. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Ele, amém? A esse que te chamou, a esse que te ungiu para fazer uma grande obra, aleluia. A conduta missionária de Cristo é baseada em humildade, foi baseada em humildade, em unção, em convicção. Vamos lá, próximo ponto, quarto, em foco. Diga foco. Jesus tinha foco na missão, aleluia. Nós também temos que ter foco. Em João capítulo 4, 37, 34, João 4, 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aleluia! A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele falou isso para os seus discípulos, contextualizando. Ele estava ali, ministrou para a mulher samaritana. E a mulher samaritana, depois de ter aquele encontro maravilhoso, foi lá para a sua cidade. Ele continuou lá no poço. Chegaram seus discípulos trazendo comida. Come, mestre. Aí ele falou, pegou o gancho, né, para ensinar. É um mestre maravilhoso, né? Ele aproveitou aquele momento que estava oferecendo comida para ele. E ele já pegou o gancho para ensinar. Ele disse: a comida eu quero dizer para vocês que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Foco. É o que me é natural. É a minha fome. É o que eu tenho mais desejo de realizar. Eu tenho uma fome feroz de fazer a vontade do meu Pai. É comida para mim. É alimento para mim. Queridos, fazer a obra de Deus é sustento para nós. Amém? Não podemos parar. É comida, é alimento. Não podemos. Se pararmos, se estacionarmos na religiosidade, na mornidão, vamos mirrar espiritualmente, morrer. Temos que nos envolver, amém? É por isso que eventos como o encontro com Deus são tão importantes. Porque ele movimenta a igreja, movimenta, né? É incrível como os encontros que realizamos movimentam, né? Aqui a igreja e todas as igrejas que realizam encontros, todos ali participando, envolvidos, é o foco. E todos ali se alimentando disso, comendo. E é uma comida saborosa, é muito satisfatório. Fazer a vontade do Senhor é delicioso. Ele disse: a minha comida, o meu foco, agora, nesse momento, e sempre, né? É fazer a vontade do meu Pai, amém? Não perder o foco. Eu gosto muito de Neemias, focado, pastor Xavier, na reconstrução dos muros. E ali tem um momento no capítulo 6, só citando aqui a referência, Neemias 6, do 2 ao 4, só citando a referência, Neemias 6, do 2 ao 4, é um momento em que a gente entende ali que na construção da muralha de Jerusalém, tinha lá os filhos do capeta ali, os sabotadores, né, que estavam incomodados com a reconstrução dos muros, e um deles era Sambalate, o nome dele, Sambalate. E Júnior, lá quando Neemias estava lá, focado na reconstrução, focado na missão, focado no chamado, Sambalate manda chamá-lo, manda um mensageiro e diz: ô Neemias, Sambalate quer falar com você, quer que você vá até ele. E o texto fala que era uma armadilha, que ao ir até Sambalate, ele ia ser emboscado e ia ser assassinado, ia ser morto. Olha só, era uma armadilha de Sambalate, porque Sambalate não queria que Neemias fizesse a obra. Sambalate é uma representação do diabo, queridos, de Satanás para nós, trazendo a uma aplicação espiritual.
Ele é o diabo que quer nos tirar o foco da obra. Queria tirar Neemias do foco, da missão. Aí Neemias manda para ele: olha, eu tenho uma tarefa a cumprir aqui. Diz para ele, mensageiro, volta lá e diz que eu não vou não, porque eu tenho uma tarefa a cumprir. Eu tenho uma obra aqui, tu não está vendo que eu estou ocupado fazendo a obra? Tu não está vendo? Eu estou aqui, eu vou perder tempo indo até a ti, em vez de estar aqui focado. Queridos, focados na obra, na missão, nós não vamos ter tempo para dar bola para o capeta, para dar bola para o diabo. Não vamos, para dar atenção para o diabo. O diabo vem querer tirar o foco da gente, a gente não. Eu estou focado aqui, meu irmão, na obra, em salvar vidas, em ser um canal de bênção para as pessoas, em ser luz, em ser sal. Eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho uma missão. E assim focados, querido, o inimigo nunca vai nos tirar do foco. É incrível como muitos caem na armadilha. Quando é que muitos caem na armadilha de Sambalate, na emboscada de Sambalate? É quando estão desfocados do chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, desfocados do chamado, Sambalate: vem cá, já vou, tô indo, Sambalate. Sambalate tentando tirá-lo do foco. E aí, peia, já era, só Jesus para restaurar. Nós queremos estar focados, amém, queridos? Cada vez mais, amém? Focados na missão, como Neemias, focado, como Jesus, principalmente, já que foco era um aspecto da sua missão. E por último, perseverança. Aleluia! Diga perseverança. A marca dos vencedores, como o pastor Xavier ministrou muito bem aqui. A marca dos vencedores. Aqueles que não desistem nunca, que vão à frente e em meio às circunstâncias, embaraços e tudo querendo puxar para trás, mas ele não, eu vou para frente com o Senhor, amém? Jesus tinha perseverança na missão. Filipenses aqui, voltando a Filipenses 2, do 8 ao 11, Filipenses 2, do 8 ao 11, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, versículo 9, Filipenses 2, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que ele perseverava? Porque ele sabia que a sua luta não era em vão. Todo aquele que persevera, querido, ele entende que vai valer a pena perseverar. Se não vai valer a pena, ele abre mão. Não é assim que funciona, querido, na sua vida? Na minha vida é assim. Se eu ver que algo não vai valer a pena o esforço, eu vou perder meu tempo continuando com isso aqui. Eu não sou besta. Isso não vai dar em nada. Eu vou pular fora disso. Desisto. Não tem recompensa, não vai dar em nada. Jesus sabia que tinha recompensa em sua missão. E como diz lá, né, aqui até marquei aqui, em Isaías 53:11, ele verá, Isaías 53:11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Quem é o fruto? O que é o fruto do seu penoso trabalho, queridos? Somos nós. Ele entendia que valia a pena passar pelo que tinha que passar por causa de nós, amém? A alma, nossa alma é muito cara, foi um preço altíssimo, mas ele entendia que valia a pena pagar esse preço, amém? Por isso ele perseverou, ele foi até o fim, ele não desistiu de nós, amém, queridos? E nós não vamos desistir daquilo que ele tem para nós, não. Vale a pena, querido, vale a pena. Todo esforço investido na obra do Senhor vale muito a pena, aleluia.
Há recompensa. Porque, meu irmão, se não tiver nada nos esperando lá na frente, o que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus? O que a gente está fazendo aqui? Estão perdendo tempo aqui. Não tem nada lá na frente, não tem recompensa não lá na frente, não tem glória lá na frente para nós não. Claro que sim. Então vale a pena perseverar até o fim, amém? Perseverar diariamente na obra do Senhor, no chamado, na missão. Aleluia! Vale a pena. É muito interessante, Paulo, lá em 1 Coríntios 9, só citando aqui a referência também, do 24 ao 27, quando Paulo, ele fala dos atletas, daqueles que correm nas maratonas, e ele cita o exemplo, olha, eles correm e lutam e perseveram por uma glória passageira, uma coroazinha, uma glória, um nome sendo ali destacado e uma coroazinha feita de folhas de louro colocada na cabeça do campeão. Olha só, uma coisa transitória. Aí ele aplica isso a nós, amém, queridos? Dizendo, e nós lutamos por algo que é eterno, amém? O que estamos fazendo aqui tem resultados eternos. Aleluia! Então vale a pena perseverar. Se os atletas perseveram, e são um grande exemplo de perseverança, né, queridos? Os atletas, né? Um grande exemplo de perseverança são os atletas. É incrível. Eles se dedicam, a disciplina, o empenho, e deformam até o corpo. Alguns esportes deixam até o corpo estranho, mas eles não querem nem saber, eles estão focados na vitória, na recompensa, que é transitória. Nós lutamos por algo eterno, repetindo aqui novamente. Aí Paulo fala, é por isso, irmãos, que eu esmurro o meu corpo. Eu não estou lutando em vão, eu não estou desferindo golpes no ar. Eu estou lutando por uma recompensa. Eu reduzo a minha carne à escravidão para fazer a vontade do meu Deus. Paulo fala. Inspirado no exemplo dos atletas. Eu vi um tempo atrás uma entrevista com um atleta que ele era de velocidade, de salto e obstáculo, aquela corrida de obstáculos, e ele estava numa bateria ali num campeonato para somar pontos, ter um bom tempo para poder se classificar para as Olimpíadas. E ele sofreu uma lesão tinha sofrido uma lesão há um tempo atrás, e o joelho dele já estava inchado, e ele tinha mais uma chance para fazer um bom tempo, para poder se classificar. Aí ele está lá no chão, com uma bolsa de gelo no joelho inchado, e aí ele está no chão, e o repórter chega com ele e diz, e aí, você vai continuar e tal, como é que é? Está doendo muito? Está doendo demais, ele falou. E aí, vai dar para continuar? Aí ele diz, eu vou continuar sim, mesmo que a minha perna quebre. Olha, mesmo que a minha perna quebre durante a minha tentativa. Uau! Tudo isso por uma glória transitória. Eu vi há um tempo atrás também uma reportagem na Globo, faz tempo, né? Porque faz tempo que eu não vejo a Globo, queridos. Quantos aqui, assim como eu, faz tempo que não assiste a Globo? Faz muito tempo que eu não assisto a Globo. Isso tem me feito tão bem, está me fazendo tão bem isso. E aí, eu vi no Esporte Espetacular essa reportagem. Era uma reportagem especial sobre maratonistas no deserto. Maratonista no deserto, querido. Era uma ultramaratona. Uau, eu até peguei esse vídeo e fiquei até no tempo que eu dava aula na escola de líderes, eu passava para os alunos para falar de perseverança, eu pegava esse vídeo como ilustração. E aí, incrível, queridos, ultramaratona, eram 3 dias de maratona no deserto. Aqueles maratonistas ficavam só o pó da rabiola, mano, só o bagaço,
No decorrer da maratona, alguns desistiam pelo caminho, eles ficavam com os pés cheios de calo, sangravam, mas eles iam, a maioria, né, conseguia completar. Muitos ali já sabiam que nem iam ganhar, mas queriam a sua vitória pessoal ali, em apenas concluir a maratona. Não quero nem saber, já chegaram um monte lá na frente de mim, mas eu vou concluir, é a minha vitória pessoal. E todos acabados, queridos, destruídos pela maratona. Olha só o exemplo dessas pessoas, né, queridos? Que tremendo. Paulo ilustrou muito bem, e aplicando isso para a nossa caminhada cristã. Jesus entendia, queridos, muito bem isso, que valia a pena perseverar. Haveria uma recompensa lá no final. Ele chegou a dizer: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua, porque a tua vontade é alimento para mim, é o meu foco. E ele encarou a cruz, e eis aqui a recompensa da cruz. Filhos e filhas, salvos, libertos pelo mundo inteiro. Aleluia! Finalizando, 1 Coríntios, batendo nesse ponto, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, né? Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Essas são as condutas de Jesus. Conduta de perseverança, de unção, de humildade, foco em sua missão, deixando para nós o exemplo no cumprimento da missão. Quantos aqui creem que tem uma missão? Amém?